Fala galera do Hipnose na Prática, eu sou Felipe Lima novamente e hoje eu estou com um convidado especial aqui, Lucas Naves. Muito Obrigado, prazer. O Lucas é um cara fantástico e hoje a gente vai falar com você sobre a profissão de hipnoterapeuta. Assista aí. Hoje a gente vai falar sobre como é ser um hipnoterapeuta profissional. E hoje com o Lucas Naves, um cara fantástico, vai contar pra gente um pouco mais como que é ser um hipnoterapeuta profissional. Se você não conhece o Lucas, ele tem um canal no YouTube, que é Lucas Naves mesmo, né? Lucas Naves Hipnose. Hipnose, boa. Então a gente vai deixar aqui na descrição, se você quiser saber um pouco mais sobre o trabalho dele. Ele dá aula, ele faz street hipnose, ele dá aula também de hipnoterapia também. Isso. Uhum. Ele faz um monte de coisa muito bacana, o canal dele é incrível, se você quiser saber um pouco mais, entra lá. E hoje ele vai contar como que é ser um profissional hipnoterapeuta. Conta pra gente, como é que você começou, como é que era a sua vida antes de ser um profissional, trabalhar nessa área com hipnose? Então, antes da hipnose, eu trabalhava no ramo empresarial, né, de fast food. Boa. Eu fiz administração de empresas, meu pai, enfim, tem um restaurante ainda, a qual eu administrei esse restaurante por 10 anos. E depois vim administrar uma drogaria por 3 anos também uma empresa familiar. E eu gosto muito dessa área, mas a minha paixão sempre foi a mente, o desenvolvimento humano. Então, desde quando eu sou adolescente, eu estudo sobre isso, principalmente porque quando eu era adolescente, eu desenvolvi uma gagueira. Boa. E eu tinha muita dificuldade de conversar, de falar, em público principalmente. E nessa época eu comecei a fazer umas pesquisas sobre auto-hipnose, meditação, comecei a praticar e eliminei esse sintoma de gagueira, né? Fantástico. Eu consegui me controlar, falei, isso funciona, essa é uma ferramenta maravilhosa. E aí fui me aprofundando, fui fazendo alguns cursos, lendo livros, mas eu não trabalhava com isso. Depois até ainda no ramo empresarial, eu usava um pouco de hipnose PNL com meus funcionários, mais um trabalho motivacional. E atendia algumas pessoas, enfim, que me procuravam fora desse ambiente, mas não era assim o meu trabalho. Sim. Até que o negócio foi tomando uma dimensão, uma proporção maior, graças ao YouTube, né? E hoje eu vivo de hipnose 100%, sou muito feliz com isso. Muito bom, muito bacana. E o que fez você dar o start? Agora, vou começar a trabalhar com hipnose, né? O que levou você a fazer isso? Então, enquanto eu trabalhava nessas empresas, eu comecei a ter muitos picos de estresse. E a minha pálpebra direita, ela tremia 24 horas por dia. Eu tive muito estresse, eu tive úlcera grau 4. Caramba. Então imagina, é muito pesado você trabalhar com comida, com restaurante, até de madrugada. E eu quis arriscar, falei, vou tentar viver de hipnose. E hoje eu vivo muito bem de hipnose, sou muito mais feliz do que antes, né? Excelente. Embora assim, se precisasse trabalhar em empresa, eu sei trabalhar, mas poxa, você fazer o que você ama é muito melhor. E minha esposa me apoiou bastante na decisão, então foi a melhor opção, com certeza. Muito bom. E você sentiu alguma dificuldade na hora que você começou a trabalhar com hipnose? Como é que foi esse começo para você? Então, como eu já atendia, eu já tinha um domínio da técnica, claro, vinha aprimorando, né? E eu fiquei por muito tempo, por muitos anos, eu atendia gratuitamente. Certo. Apenas as pessoas que me procuravam, ou pessoas que tinham algum tipo de problema, estavam ligadas a mim de alguma forma, eu fazia alguns atendimentos e eu sempre estava fazendo cursos e lendo livros, enfim. Mas somente quando eu tive a confiança necessária que eu abri meu primeiro consultório, na época em Minas Gerais ainda que eu morava. E hoje já estou no meu segundo consultório em São Paulo, né? Na Avenida Paulista. E assim, a gente vai aprimorando, vai melhorando. Muito bom. E você teve algum momento que você falou assim, nossa, excelente, e trabalhar com isso, algum fato que aconteceu que você falou, maravilha, nunca mais eu quero largar isso, porque trabalhar com hipnose foi incrível. Sem deixar de falar, eu fiz a psicanálise também, né? Bacana. Depois de concluir a administração de empresa, eu fiz a faculdade de psicanálise para me agregar. Beleza. Bom, enfim. Bom, após eu concluir o curso de administração, eu fiz o curso de psicanálise também, que acabou agregando mais ainda aos atendimentos, né? E o que foi mais incrível para mim na hipnose, seria essa a pergunta, né? O que seria mais incrível para mim é você ver o resultado dos pacientes, né? A média de melhora e de proporção de resultado é gigantesca. Você trabalha com isso, você conhece, né? Com certeza. É quase que a totalidade dos casos, se não resolve, melhora muito.
E às vezes quando não resolve, muitas vezes não é algo do terapeuta, às vezes é um processo do paciente, uma falta de persistência naquele processo, né? De maneira geral, os resultados são ótimos com a hipnose, né? Então a gente vê o resultado, não é o que eu faço que eu não vejo o resultado. Eu vejo todos os dias as pessoas saindo do consultório muito satisfeitas, não só do meu, mas de outros queridos profissionais da hipnose também. Então assim, você vê que é uma ferramenta que ela, por mais antiga que ela seja, ela veio tendo um aprimoramento e uma melhora. Principalmente depois da hipnose ericksoniana. Perfeito. Que eu falo que a hipnose ela era meio manca. E foi a cereja do bolo que faltava para a gente conseguir tratar pacientes mais resistentes, pacientes que não entram num transe tão profundo. Então a minha linha de trabalho tem sido essa e tem tido ótimos resultados. Legal você comentar da hipnose ericksoniana. Se você não sabe, aqui no canal tem também. Eu posso deixar um link na descrição ou aqui nos cards, falando quem é Milton Erickson e o que é a hipnose ericksoniana. Porque depois do Milton Erickson ele revolucionou, ele mostrou o que é hipnose de verdade, que não necessariamente a pessoa precisa fechar os olhos e relaxar. Tem muito processo por aí que ele mostra e fazer isso de forma muito mais sutil, muito mais fácil e facilita muito a nossa vida como terapeuta. Com certeza, e principalmente com a PNL também, que estudou bastante o Milton Erickson. Então hoje a hipnose e a PNL ela tem ferramentas muito modernas e que podem atender qualquer pessoa. Excelente, excelente. Você falou que teve vários resultados. Dá um melhor exemplo, se você falar assim, olha, esse caso foi o meu caso assim, que eu mais me surpreendi, que eu mais gostei. Então, eu até evito falar em tratamentos de uma sessão, né? Porque a gente sabe que geralmente necessita de um processo, um trabalho, mas eu já tive casos. E depende muito também da pessoa, né? Muito, enfim, são várias variáveis envolvidas, né? E eu tive um paciente, né, que também teve um problema de gagueira. Como eu já fui gago, eu falei, de gagueira eu manjo. E foi um caso que foi exatamente uma sessão. Ele destravou, desbloqueou, eram anos, mais de 15 anos de gagueira. Uau. Então, poxa, você vê assim, caramba, como que pode? Ele estava preso num padrão ali que estava fácil de resolver, mas assim, não é o que eu recomendo. É uma sessão. Não, tem pacientes que são 5, tem pacientes que são 8, 10, tem pacientes que estão em tratamento ainda. Então, é muito variável, a gente tem que ser ponderado para falar disso. Sim, mas é excelente, a sua dica foi boa. Se você pudesse passar uma dica para quem está começando hoje sobre hipnoterapia, quer trabalhar com isso, o que você poderia dizer para essas pessoas? Olha, eu recomendo fazer os cursos, as formações em hipnose clínica, né? No Brasil tem ótimos profissionais, né? Inclusive você e seu irmão dão curso de hipnose clínica, né? O Lucas também dá treinamento. Isso, então você, enfim, procurar um bom curso. E não compre aquele curso, não adquira aquele curso de cara, sem você fazer uma pesquisa antes, sabe? Excelente. É muito interessante você ver os depoimentos, ver os alunos, ver se esse profissional já está no mercado, se ele é respeitado, se ele tem boas indicações. E claro, se você tiver a oportunidade de fazer a faculdade de psicologia ou o curso de psicanálise, vai agregar. Hoje você pode trabalhar com a hipnoterapia sem essa formação, mas agrega bastante. No meu caso, a psicanálise foi muito importante, eu utilizo ela em paralelo com a hipnose e os resultados são melhores. Então, se você puder e tiver tempo de investir numa formação né, na área da psicologia, ou até mesmo aprender ferramentas complementares, como a própria PNL, o coaching, são ferramentas que vão ser complementares e vão ajudar muito na terapia. Sim, isso eu concordo plenamente, né? Existem várias técnicas, tem técnicas de Gestalt, de Ericksoniano, mesmo curso de Ericksoniano, tem técnicas de psicodrama, tem várias coisas que você pode complementar na terapia que eu uso, eu acho que o Lucas também deve usar algumas outras técnicas assim, que ajuda sempre. Quanto mais coisa você souber... Porque o nosso propósito é ajudar a pessoa. Então, independente de qual técnica você usa, se você estudar, quanto mais você estudar e mais você souber, mais você vai ajudar as pessoas. E o interessante é que o seu próprio paciente vai te induzindo a isso. Porque você pega casos que ele traz alguns problemas que te força a pesquisar sobre aquilo, você acaba se especializando em cada problema, né? Isso. Então é uma tendência natural você também agregar outras terapias à hipnose. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Lucas. Obrigado. O canal dele, Lucas Naves Hipnose. Tem um vídeo nosso no canal dele também falando sobre como você aliviar seu estresse. Tem 3 dicas lá para aliviar o estresse, muito boa também. E o canal dele é fantástico, vai aprender muito sobre hipnose, o cara é fera. Vai lá. Obrigado pelo convite e um abraço para você e para os seus seguidores aí. Abração, tudo de bom. Tchau, até mais.